E hoje nós estamos aqui com a juíza, doutora Tatiane. Doutora, vamos falar sobre violência doméstica e em quais situações a mulher deve solicitar uma medida protetiva. As mulheres que se sintam de alguma forma reprimidas, oprimidas, e veja, quando a gente fala nesse enfoque de agressão, não é só agressão física, tá? Então, as mulheres que se sentem oprimidas de forma física, ou seja, que estão sofrendo algum tipo de violência física ou violência psicológica, chantagem, algum tipo de ameaça, ou mesmo aquela pessoa que sente que o marido quer sempre se sobrepor, quer sempre e de forma intimidadora mandar nessa mulher, ela deve sim procurar a delegacia e sim solicitar medidas protetivas de urgência. Muitas mulheres acreditam que não, eu só vou procurar se eu for agredida. Não deve-se chegar a esse ponto. Né? Começou a sentir temor do marido, do filho, do pai, do padrasto. Veja, não é só com relação ao marido. A gente tem várias medidas protetivas aqui que são até contra os filhos. Então, assim, começou a sentir temor, começou a se sentir ameaçada, começou a ter uma restrição de liberdade, a pessoa não deixar sair, a pessoa proibir, ela deve sim procurar registrar as medidas protetivas, procurar, na verdade, na delegacia, solicitar essas medidas protetivas para garantir a sua integridade física, psicológica. E, doutora, como estão os índices de registros, né, de casos de violência doméstica em Palmas? Olha, são bem altos, né? Eu acredito que ainda não englobe todos os casos de realmente mulheres que estejam sofrendo violência doméstica e familiar, mas mesmo assim, diariamente, vem aqui para o Poder Judiciário, eu diria que cerca de 3, 4 por dia, pedidos de medidas protetivas de urgência. Do seu ponto de vista, ainda existe o medo das mulheres de estarem, né, fazendo essa denúncia e principalmente as que estão aí em vulnerabilidade social? Existe, porque ó, veja só que complicado. Eu entendo também que é complexo para essas mulheres. Muitas delas, elas estão sofrendo violência física, psicológica, o marido menosprezando, enfim, tomando inúmeras condutas, né, até restringindo liberdade, restringindo o poder aquisitivo, pegando o dinheiro da mulher, pegando o salário dela. Eu acho que isso acontece muitas vezes, só que muitas dessas mulheres são dependentes, algumas vezes financeira e algumas vezes até psicológica desses maridos. Então elas têm medo de, vou solicitar uma medida protetiva de urgência, vou pedir o afastamento dele do lar, quem vai sustentar a casa? Né? Então acredito que existe esse receio, principalmente de ordem financeira. Então é importante que elas saibam que, uma vez estando sofrendo violência física, psicológica contra a mulher, se ela for solicitar a medida protetiva de urgência, elas não ficarão desamparadas, né? Nós temos uma rede de apoio no município que vai poder dar uma assistência para essa mulher, e o marido pode também ser obrigado a pagar uma pensão para ela, para os filhos. Então vai existir. É importante então que a mulher não se deixe, né, ser vítima, mas se acontecer, procure a delegacia. Se for o caso, além das medidas protetivas de urgência, venha até o Poder Judiciário, converse com o Ministério Público, pode ser ajuizada ação de alimentos, né? A gente nomeia um advogado dativo para que entre com ação de alimentos contra o marido. A gente também encaminhe para assistência social, pode procurar também direto a Secretaria de Assistência Social. Então, é importante que essa mulher saiba que ela não ficará sozinha, que terá uma rede de apoio para ajudar ela nessa situação difícil. Infelizmente, mesmo com esse mecanismo de apoio que a Justiça fornece, que é o da denúncia, muitos casos de feminicídio ainda são registrados. Nesse cenário, né, como você avalia qual atitude seria a mais sensata para diminuir, né, o feminicídio? A gente realmente está vivenciando inúmeros casos de feminicídio, né? Recentemente nós tivemos na nossa comarca, não foi nenhum, nem dois, nem três, extremamente graves, né? Que culminaram com a morte da vítima mesmo.
é importante que as mulheres não deixem chegar nesse ponto, né? Começou a sentir ameaça, começou a verificar que a situação não está certa, né? E a mulher sente isso, quando está sentindo o temor do marido, está sendo ameaçada, está sendo perseguida. É importante que ela registre a medida protetiva com urgência, que venha ao Poder Judiciário para que a gente possa tomar as cautelas, as medidas necessárias. Uma vez deferida a medida protetiva, ela vai ser intimada que ela tem uma medida protetiva, a pessoa, o agressor, também vai ser intimado. Então é importante e isso acontece muito aqui, eu registrei a medida protetiva, mas depois eu continuei conversando com a pessoa, eu permiti que ele entrasse na minha casa, eu mandei mensagens. Veja, é uma conduta contraditória. Se você tem uma medida protetiva, se você procurou a delegacia, procurou o Poder Judiciário, é que alguma coisa não está certa. A partir desse momento, você tem que saber que é da sua competência também não entrar em contato com o agressor, não permitir que ele entre em contato. Então, não responder mensagem, não deixar que se aproxime. Se isso acontecer, procure. Então, por exemplo, o agressor começou a encaminhar mensagem, começou a ameaçar, começou a passar em frente da residência ou vai na residência da mulher, vá na delegacia e informe, porque isso configura um crime de descumprimento de medida protetiva. E esse descumprimento é suficiente para a gente decretar a prisão preventiva. Então, solicitou medida protetiva, a parte, o agressor, começou a descumprir, vá na delegacia e informe que, com base nisso, o Ministério Público ou mesmo a autoridade policial consegue solicitar a decretação da prisão preventiva e esse juízo consegue daí determinar a prisão preventiva, expedir mandado e a pessoa ser recolhida, ser presa para verificação da situação e também para ele responder pelo crime de descumprimento.